E aí, pessoal, vamos recomeçar a nossa batalha. Vamos dar continuidade à segunda parte de nossa aula sobre a CAT, tá? Então, vocês lembram de onde eu vinha parando? Eu vou lembrar para vocês, é claro, né? Então, no final eu falei sobre a questão do acidente de trajeto, certo? Não seria o caso dar aqui uma aula sobre acidente de trajeto, tá? Mas como a CAT é um dispositivo que é utilizado dentro do acidente de trajeto, então eu devo falar uma coisa para vocês. Novamente, como as ondas do mar, que vão e voltam, o governo federal tem incluído dentro da MP, Medida Provisória 905, a exclusão do acidente de trajeto. Vocês se lembram que a gente até falou isso em sala de aula, meus alunos? Onde eu mostrei para vocês um pouco da MP 905 e mostrei a parte de legislação onde o acidente de trajeto ele era excluído, certo? Só que, como eu falei antes, com o balanço das ondas do mar, a MP 95 caducou, o Senado não aprovou e aí o acidente de trajeto volta ao seu velho pedestal, o pedestal da validade. Então, o acidente de trajeto está sendo considerado normalmente e novamente, certo? E para que ele seja registrado, não é? A CAT tem que ser aberta. Aconteceu o acidente de trajeto, a CAT é um dos instrumentos que tem que ser feito para a garantia dos direitos daquele trabalhador que se acidentou no seu trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa sem desvios, né? Então, numa prévia só do acidente de trajeto, para que eu não possa me alongar muito, porque o acidente de trajeto é um assunto bem, vamos dizer assim, específico, mas o acidente de trajeto, também conhecido como acidente de percurso, é aquele que acontece no percurso de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, sem importar o meio de locomoção, seja de carro, seja de bicicleta, seja de ônibus, seja na rota, é dentro desse percurso que o trabalhador faz todo dia, aconteceu qualquer evento que venha a acidentar o trabalhador, continuamos com um acidente de trajeto. Só uma média prévia. Em outras aulas, a gente vai conversar ainda sobre isso. Basicamente, tá? Então, quando acontece esse evento, a CAT ela tem que ser preenchida dependendo do laudo médico, certo? E do afastamento do trabalhador, ele tem que ter seus direitos assegurados, como eu falei antes para vocês, não é? Se a CAT for maior do que 15 dias, é necessário que o INSS seja informado, entendeu? Para isso a CAT também serve. É necessário que o INSS seja informado para que, após os 15 dias, a cobertura passe a ser feita pelo INSS. Quem vai assegurar isso é a CAT, certo? É o preenchimento desse formulário que está aqui à minha esquerda. É só a parte do cabeçalho dele, para vocês entenderem. Lembrando a vocês que eu vou colocar lá na plataforma para que vocês tenham acesso ao formulário. E vou passar também para vocês o link direto da página do INSS para preenchimento de formulário de CAT, tá bom? Então, é como eu digo a vocês, a CAT ela tem importância muito grande. Eu já falei que ela tem importância para o trabalhador e ela tem importância para o governo, por isso que não se mexe em CAT, certo? Mas aí a MP 905 caducou e aí a gente volta, pessoal, a ter o acidente de trajeto dentro da legislação trabalhista e de segurança do trabalho, tá bom? Então vamos nos atentar a isso aí. Houve acidente de trajeto, a CAT é quem nos garante, certo? O direito à legislação previdenciária da Lei 8.203/91. Auxílio doença, auxílio acidente. Ok, gente? Estão entendendo?
a importância desse documento e vocês, dentro do contexto da segurança do trabalho, devem entender que o trabalhador precisa ser orientado quanto a isso, entendeu? Eu sei que há práticas dentro do mercado, que a gente já comentou, né, que excluem a CAT, mas isso é um problema sério. Olha só, eu queria só abrir mais um exemplo para vocês. Um exemplo simples, do dia a dia. Eu trabalhava em uma empresa, certo? Em que o trabalhador, ele se acidentou. O acidente, certo? A gente socorreu, levou ele para o hospital, o médico o atendeu, ele levou um corte na mão, certo? Corte no dedo, onde ele teve 5 pontos na lateral, certo? Ele estava trabalhando, certo? E recolhendo pedras de um local, retirando de um local, colocando em outro, certo? Quando uma dessas pedras chocou-se com o seu dedo. Ele estava de luva. Fala, professor, estava de EPI, calma. Ele estava de luva, certo? Se ele não estivesse de luva, talvez a pedra teria decepado o seu dedo. Mas tudo bem. Levamos 5 pontos, certo? Infelizmente, a gestão da empresa que eu trabalhava, ela não quis abrir CAT. Construtora. E aí eu dou uma dica para vocês. Eu falei para vocês que a CAT, ela cria, certo? Problemas para a empresa que não investe em segurança do trabalho. Um dos problemas é licitações, certo? Quando a empresa vai participar de uma licitação, se ela é uma empresa que quando o governo vai lá e faz a vistoria na documentação, vê através do CNPJ e observa que ela tem um número grande de CAT, então já é um ponto negativo para uma empresa que vai entrar nessa licitação e não tem nenhuma CAT registrada. Então ela já perde, né? Isso aí são coisas de pregão e licitação, mas que para que vocês entendam também que a CAT, né, essa gerência estatística, né, ela é muito importante em vários setores. O problema é que muitas pessoas tentam eximir essa importância. Eu não sei qual é o motivo. Vocês devem saber. Mas, diante desse fato, nosso colega lá, né, o acidentado, foi orientado pela gestão da empresa a ficar em casa, certo? Desde que a CAT não fosse preenchida. Bem, é claro que o setor de segurança não foi de maneira nenhuma a favor desse fator, certo? Nós preenchemos e fizemos documentações exigindo que a CAT fosse preenchida, certo? Mas vocês sabem que dentro de uma hierarquia de gestão, o diretor dá a palavra final e assume os riscos presumidos, que a gente sempre fala, né? Assumir aquele risco presumido. Ele sabe que o risco existe e ele corre o risco. Então, infelizmente, ele pagou para ver, né? Pagou para ver. E nesse pagou para ver, o rapaz ficou em casa. Só que você sabe, né? O cara tá em casa, ele não vai ficar de repouso. Não vai ficar na cadeira, não vai ficar na televisão. Ele inventa de fazer alguma coisa. E o que é que o cara faz? Vai capinar o mato do quintal dele. Não é? O que é que acontece? O dedinho estava ponteado, ele forçando o dedinho, os pontos romperam. Abriu a feridinha. E aí, e agora, José? O que é que acontece? Tivemos que retornar com o trabalhador para o hospital. E aí o prazo que era de 15 dias, e a empresa ia pagar, com a reabertura dos pontos, virou para 30 dias. E aí a coisa ficou difícil, não é? Era para ter preenchido a CAT. Não é verdade? CAT teria assegurado os direitos dele e teria assegurado, né, a empresa a gestão certa do serviço. Então,
a gente teve que fazer o quê? Abrir uma CAT, porque era mais de 15 dias. A empresa não teria mais responsabilidade com ele a partir do 15º dia. Ele iria ficar, a partir do 15º dia, sobre a tutela do INSS. Entendeu? A sorte, né? Que a primeira CAT não foi aberta, vamos dizer assim, então o INSS, a gente usou o segundo atestado, tá certo? Mas ficou o problema e a gente bateu em cima e mostrou à empresa o erro diante disso aí. O risco que ela estava correndo se esse trabalhador tivesse lesionado seriamente em casa. Entendeu? Então não é bom. Tem que ser assim. Infelizmente é um documento que serve para a empresa e serve para o trabalhador. Ele dá segurança. Entendeu? Porque se ele tivesse em casa com a CAT preenchida, com os direitos deles assegurados pela tutela do INSS e agravasse a lesão dele, a empresa não teria problema nenhum quanto a isso. Não é? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu remediar e fazer o preenchimento da CAT e colocar ele, certo, na tutela do INSS, amparado pelo suporte da empresa, dessa vez, de forma correta. Isso é só um exemplo simples. Então, olha só, o que eu sempre digo aos profissionais de segurança do trabalho. Professor, eu devo ir lá e preencher logo essa CAT? Não. A obrigação é da empresa. Lembre-se, a Lei 8.213/91 diz: é de responsabilidade do empregador o preenchimento do formulário. Não é? Se o mesmo se nega, qualquer outro pode preencher, desde que faça o preenchimento correto, não é? Usando o sistema do INSS. Então, o sindicato, até a própria família do trabalhador, o trabalhador, se tiver condições, pode preencher, certo? Então, temos que orientar a empresa quanto a isso aí. E isso faz parte do nosso trabalho. Não é uma boa coisa sonegar documentações que garantem direitos aos trabalhadores. Mas isso é uma cultura que existe no nosso país, né, que infelizmente ainda perdura e que se acha, não é, tranquilo e bom fazer essas coisas. Quando você entra num sistema que vai preencher a CAT depois de preenchida, ela vai sair em 6 vias, certo? São 6 vias simples. Uma entra no sistema do INSS, aí, como eu já mostrei a vocês e falei, para a garantia dos direitos do trabalhador, certo? Outra vai para o SUS, certo? Porque teve o atendimento, teve o laudo médico, então quem fez foi o SUS, certo? Uma entra no sistema do Ministério do Trabalho, e aí não vai na terceira. Uma é para o trabalhador, ele fica com uma cópia, certo? Ou familiar, alguém da família. A outra vai para o sindicato, que protocola lá nos seus arquivos a emissão daquela CAT quando a coisa é feita de direito dentro dos padrões, tá bom? Então, cada um com suas vias, todo mundo documentado, certo? Empresa, trabalhador, INSS, sindicato, Ministério do Trabalho, tudo, que agora é Secretaria de Inspeção do Trabalho. Todo mundo com suas vias para a comprovação legal do acidente, tá bom, gente? Pessoal, é um pouco trabalhoso, certo? Trabalhoso sim, mas é um direito do trabalhador. Então lembre-se bem, tá? A CAT, ela garante o direito ao regime trabalhista de seguridade para o trabalhador. Fora isso, ele está desassistido, perdido, certo? Então, temos que prezar para o preenchimento do documento. Lembre-se bem disso. A gente não é nossa função somente preencher a CAT. É uma exclusividade do empregador. Agora, como eu disse no vídeo anterior, o empregador ele pode sim delegar essa ação ao setor, ao RH. Ah, não, a prioridade aqui é que o setor de segurança, o SESMIT, faça o preenchimento das CATs, porque o SESMIT tem qualidade técnica para isso. Entendeu? Ah, professor, mas a CIPA pode preencher uma CAT? Pode sim, sem problema nenhum. Não é vedado que a CIPA preencha a CAT, certo? O empregador pode usar a CIPA também. Só que aí é uma questão de gestão e de cumprimento normativo,
entendeu? A CIPA também pode exigir que aquela CAT seja preenchida. Essa forma que a gente trabalha. Essa forma garantimos sim. E não é uma pressão nem uma fiscalização em cima da empresa. A gente tem que orientar que o preenchimento dessa CAT vai assegurar problemas futuros. E já pensou se aquele rapazinho lá que machucou o dedo, se ele fosse diretamente para a justiça dizendo que a empresa não preencheu a CAT e mandou ele para casa, o que iria acontecer? Uma ação rápida trabalhista. E o advogado sente o cheiro disso aí. Principalmente com documento, com documentação, né, legal, que é o caso, e previdenciária, que é o caso da CAT. Então a CAT ela vai ser preenchida até no caso de morte, né? Ou ela vai dar progressão dentro do regime previdenciário para aposentadoria, se o acidente for lesão, né, permanente. E como é que eu vou garantir isso se eu não fiz o que deveria fazer, o que preconiza a legislação? Então, a importância é muito grande. Quero que vocês olhem o formulário, vou passar o link e quero que vocês vejam. Tentem preencher o formulário, como vocês veem aqui à minha esquerda, certo? Ele é bem simples. Lá no sistema você vai clicar, ele vai perguntar aqui, emitente. Quem está emitindo essa CAT? Empregador, sindicato, médico, segurado ou dependente ou autoridade pública? Bom, se você está trabalhando em uma empresa, você está representando o empregador. Então você vai clicar lá, ó, empregador. Qual é o tipo da CAT? Se é a primeira CAT, se é uma reabertura de CAT ou se é uma CAT informando óbito. Professor, reabertura de CAT? Sim, gente. Existe a CAT inicial, certo? E ela pode ser finalizada e depois reaberta. Foi aí onde a gente se safou naquele problema lá do rapaz. Uma reabertura de CAT, certo? Preste atenção. A CAT ela pode ser finalizada no primeiro momento. Então, assim que o cara se acidentou, eu abri a CAT, certo? Preenchi. Quando chegou na parte do atestado, eu parei, encerrei, levei o cara para o hospital, voltei com o atestado, aí reabro a CAT, aquela mesma CAT dentro do sistema, vai estar lá arquivada, certo? Quando eu reabro essa CAT, insiro o laudo médico com os dias e tudo mais. Então, eu fiz a reabertura. Você entendeu? Fazendo essa reabertura, dou continuidade à CAT, assegurando os direitos do trabalhador e da empresa. E a CAT de comunicação de óbito, eu já falei para vocês, houve morte do trabalho, é obrigatório que ela seja preenchida. Para preencher essa CAT, também precisamos dos dados da empresa, do emitente, como vocês veem aí. Então, o nome, razão social, CNPJ, a classificação nacional de atividades econômicas, o CNAE, né? o endereço, o bairro, o CEP, todos os dados da empresa. Isso é fácil, certo? Com um cartão de CNPJ você consegue ter esses dados tranquilo. E se você não conseguir, ninguém que lhe dá o cartão do CNPJ, nem o nome do CNPJ para você acessar na internet, você pode pegar o PPRA ou o PCMSO, que vai estar lá os dados da empresa e você usa. Depois vem os dados do trabalhador, como nome, idade, nome da mãe, data de nascimento, tipo, o sexo, o estado civil, certo? Número de identidade, número de RG, até chegar ao atestado médico, onde vocês vão ver lá no formulário, certo? Você vai preencher com os dados que estão dentro do atestado, certo? Inclusive, ele pede o CRM do médico lá no formulário. Depois feito isso, fechou a CAT, ela vai distribuir, certo? Abrir automaticamente dentro do sistema, iniciando o processo de seguridade daquele trabalhador. Então pensem bem, pessoal. É muito importante que vocês façam o que eu disse. Tentem conhecer pelo menos o documento. Não deixem para um dia que vocês estiverem trabalhando e for necessário preencher uma CAT na pressão, na correria que é a CAT para um acidente de trabalho. Entendeu? Então vejam o formulário, leiam, certo? Sabem, já que eu tenho, como eu avisei, que não precisa me entregar, nem mandar por e-mail, certo? Preencham aquela CAT e vejam. Posso também dar sugestões de vídeo, na internet tem muitos vídeos no YouTube mostrando como se preenche a CAT. Vocês podem acessar, estudar também. Lembre-se do que eu digo, não é só receber, a gente tem que procurar também, certo? Então façam o que eu estou dizendo a vocês,
Aprendam a lidar com esse documento, porque ele é muito importante, tanto para a empresa como o trabalhador. Eu sugiro sempre que vocês falem para a empresa o valor da CAT. Abra a boca, faça, fale. Técnico de segurança que não se comunica, lembra-se que eu falei para vocês? Se trumbica. Então não é ficar calado, é falar. É abrir a boca e mostrar à empresa a necessidade daquele procedimento. Isso é a nossa profissão, isso é o nosso trabalho, orientar acima de tudo, trabalhador e empresa. Conto com vocês para isso, meus amigos. Eu desejo a vocês uma ótima semana com prevenção, na quarentena, cumprindo os procedimentos. A gente chega lá, se Deus quiser, e vai vencer esse vírus. Grande abraço a todos!